Olá, então agora vamos falar um pouquinho sobre as informações operacionais relevantes em esgotamento sanitário dentro do módulo do processo de fiscalização. Me apresentando brevemente, Demetrios Jung Gonzalez, estou como diretor-geral na AGESAN, Agência Reguladora de Saneamento do Rio Grande do Sul. Então, assim como no checklist de esgotamento sanitário, vários pontos são levantados naquela fiscalização em campo, naquele momento em que o fiscal está lá executando a fiscalização em todas as estruturas de esgotamento sanitário, há de se avaliar, né, no sentido contrário, entre o sentido do usuário lançando o seu efluente na rede até o tratamento final e a destinação final, há de se avaliar diversos pontos dentro das redes de esgotamento sanitário. Dentre esses pontos, que justamente é a maior parte da reclamação dos prefeitos, a maior parte da reclamação da própria população, é a qualidade da pavimentação ou da nova pavimentação realizada, né? Quando há a inserção de novas redes de esgotamento sanitário, e essas redes estão sendo implantadas em locais onde já há pavimentação, essa nova pavimentação que é feita, ela precisa também ser fiscalizada, também precisa ser analisada, né? Isto especialmente em virtude de que atualmente, né, e pelo menos dentro do contexto do Rio Grande do Sul e um contexto nacional, já há um grau de universalização de água muito maior, extremamente maior, do que o grau de universalização de esgoto. Então, essas novas pavimentações, claro que também devem ser avaliadas no caso de redes de água, mas elas são mais incidentes problemas no caso de rede separadora de esgotamento sanitário e redes mistas de esgotamento sanitário. Além disso, também deve ser acompanhada ao longo de toda a rede a questão dos postos de visita, nessas conexões, os PVs, os conhecidos PVs, da conexão entre a residência e a própria rede de separador absoluto, incluindo a parte toda de escoamento, o regime de escoamento das tubulações, vendo se não há nenhum tipo de extravasamento, se as economias existentes estão efetivamente ligadas nas redes. Às vezes, mesmo existindo os PVs, essas economias elas continuam ligadas no pluvial e não na rede separadora absoluto. A qualidade e eficiência dessas caixas de inspeção das calçadas, né, ou do tio, ou de outras estruturas de conexão, e os eventuais sinais de vazamento, que daí é a situação mais caótica se há extravasamento de esgoto. E essa fiscalização de esgotamento sanitário, ela também funciona, e no caso do Rio Grande do Sul, como a gente tem esgotamento misto em algumas regiões, ela também funciona na questão pluvial, né? Seja um extravasamento em uma boca de lobo, um bueiro, seja um extravasamento em outras redes pluviais, também deve ser acompanhado na fiscalização quaisquer problemas que tiver. Além disso, obviamente, um aspecto talvez o mais relevante no sistema de esgotamento sanitário é a estação de tratamento de esgoto. Né? Então, a estação de tratamento de esgoto, assim como a estação de tratamento de água, ela deve ser previamente repassada toda a documentação de licenciamento, outorga, ou o que quer que seja, assim como todo o licenciamento ou outorga dos efluentes em que são tratados e que são lançados por ela. E esses dados todos, eles têm que também estar eventualmente limitados por planos de bacia, planos municipais de saneamento básico, e devem ser acompanhados em todo ato fiscalizatório. Além disso, também deve ser acompanhado e vistoriado sempre que a gente vai até uma estação de tratamento de esgoto, a gente também vai lá no momento em que sai o efluente, né, ver como é que está a situação do efluente, ver como é que está a situação daquele córrego, daquele recurso hídrico em que o efluente está sendo lançado, assim como também avaliar toda a questão de lodo da ET, né, a destinação final desse lodo da ET, seja um leito de secagem, um tratamento, um aterro sanitário, tem que ser acompanhado. E no caso também de aterros sanitários, e aí o que nós entendemos que é a fiscalização correta? É acompanhar, mesmo em outros municípios, né, mesmo que seja município que eventualmente o regulador não regula, principalmente quando há
mais de um regulador por estado, acompanhar também a destinação final no próprio aterro sanitário ou a destinação final aonde for, no município que for, principalmente quando há sistemas integrados ou regionalizados. E, por fim, também deve-se conversar com todos os operadores, os gestores, para ver, e acompanhar, não meramente uma conversa, mas acompanhar os registros dessas falhas de operação, falhas de extravasamento, os eventuais bypass que acontecem em momentos de muitas chuvas, porque há ligação pluvial. Todas essas situações, elas também têm que ser acompanhadas pelo regulador e nesse ato de fiscalização. Por último, na parte de esgotamento sanitário, também tem que ser acompanhado tanto a fiscalização dos interceptores e emissários, como das estações elevatórias. No caso dos interceptores e emissários, deve ser também descrita toda a situação no relatório de fiscalização e ver realmente qual é a própria emergência, a contingência, quais são as situações da comunidade local, esse emissário acaba lançando o efluente de que maneira, o que a população do entorno já vem acompanhando, como um ato de fiscalização em que também haja o envolvimento. O regulador, ele já é uma entidade que é muito pouco conhecida pela própria população. Então, nada melhor, e a gente observa isso no ato de fiscalização, de estar uma equipe lá e também conversar com as pessoas, ver se elas estão sentindo odores, ver se elas acompanham os extravasamentos e depois, eventualmente, fazer uma fiscalização sob demanda, até um questionamento para o prestador de serviço do que vem acontecendo. Em relação às estações elevatórias, da mesma maneira, as estações elevatórias de esgoto, elas também têm que ser avaliadas, principalmente a questão do transbordamento, para onde vai esse efluente, se há um plano de contingência destes impactos, há bombas reservas, não há bombas reservas, se falta luz, se falta energia, como é que isso tudo vai acontecer? Vai ocorrer um extravasamento? Vai ocorrer... Que tipo de situação é permitido, eventualmente, esse extravasamento, se é que é permitido. Então, tudo isso são atos que precisam ser acompanhados na fiscalização, junto com aquele checklist. O checklist, ele estabelece o mínimo necessário de ser acompanhado, mas essas situações, às vezes, elas vão extravasar o checklist, e aí elas vão ser anotadas nas observações e nas eventuais manifestações no próprio relatório de fiscalização. Por último, os tanques sépticos, e os tanques sépticos aqui se refere aos tanques sépticos coletivos e não aos tanques sépticos individuais, não aquele sistema que está nos terrenos das pessoas, mas sim tem um loteamento, esse loteamento de 200 casas, vamos supor, em vez de eu colocar um tanque séptico, uma fossa, um filtro em cada uma das casas, eu faço uma grande fossa, um grande filtro, em que todas essas casas são conectadas por uma rede separadora absoluta, que encaminha para esses tanques sépticos coletivos. Os tanques sépticos coletivos, eles não são estações de tratamento de esgoto, são sistemas individuais de tratamento de esgoto, aquele tratamento primário, tratamento intermediário, como a própria lei federal nomeou, e os decretos regulamentadores também os nomeiam, e para isso eles também têm que ser fiscalizados e avaliados, porque eles fazem parte desse sistema de esgotamento sanitário. Então, usando o próprio checklist das ETs, a gente pode acompanhar, assim como eventualmente outros checklists que sejam de estações de bombeamento, estações elevatórias, eles podem ser utilizados para a fiscalização dos tanques sépticos coletivos. Além disso, também tem que ser avaliado como é que esse tanque séptico está, tanto em questões de aparência, questões de organização, se está cercado, se está identificado, mas o mais importante é qual é o efluente final que está saindo dele e aonde está sendo lançado, e qual é a destinação do lodo. Os tanques sépticos coletivos, eles não são eternos, eles precisam de uma manutenção programada, que depende muito do tamanho dele, conforme a norma técnica, mas eles precisam ser limpos, precisam ser operados, precisam ser mantidos, e aonde essa destinação final desse lodo vai acontecer, assim como ocorre nas estações de tratamento de esgoto. E também
essa própria operação, essa manutenção e essa limpeza desses tanques sépticos coletivos é uma obrigatoriedade da agência reguladora, né? A agência reguladora, ela precisa acompanhar e eventualmente, inclusive, criar tarifas para a limpeza daquelas residências ou pequenos comércios que estão lançando seus efluentes nesses tanques sépticos coletivos, para, de certa forma, minimizar toda a parte de problema ambiental. A gente entende que o tanque séptico coletivo, sim, é uma forma de tratamento do esgotamento sanitário, mas ela é uma forma de tratamento que precisa de um maior controle, né? Assim como na estação de tratamento de esgoto, tu tem um técnico lá praticamente 24 horas acompanhando, o químico responsável, tu tem os operadores, tu também tem que ter nos tanques sépticos coletivos essa mesma preocupação, né? Tanto uma preocupação de eventual operação, como a preocupação da manutenção e do controle dele. Ainda, dentro do tema de esgotamento sanitário, uma preocupação muito grande que deve ser avaliada nos atos de fiscalização prévio e pós-fiscalização é o plano de investimentos, o plano do CAPEX, quais são as obras planejadas, quais são as obras que já foram iniciadas, as obras que estão em andamento, as obras concluídas. Quando a gente pensa uma fiscalização de uma agência reguladora, a gente pensa aquele sistema que já está lá formatado, funcionando, operando, mas de fato, grande parte dos problemas e grande parte das demandas dos próprios titulares, das prefeituras municipais, é até colocar em operação. E esse acompanhamento desse investimento todo, e inclusive não o acompanhamento da obra propriamente dita, porque isso não é papel do regulador, mas o acompanhamento de se está sendo cumprido, quando que vai ser colocado em operação, quais os bairros vão ser atendidos, quais as regiões da cidade que vão ser prioritárias, as demais obras, né, toda a transição do esgotamento sanitário, assim como do abastecimento de água, deve ser também acompanhado de uma forma até de fiscalização indireta pelo regulador, né? Porque todas essas questões acabam influenciando no nível de universalização, né, do esgotamento sanitário, e justamente estes prazos, né, e eventualmente quaisquer manifestações junto ao Ministério Público ou outros órgãos de controle têm que ser feitos em conjunto com o regulador. Então, obrigado, deixo o meu contato e até o próximo.